Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Soneiro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Cris. Hoje o programa é fascinante, essa coisa de fazer resenha desses filmes e séries que estão cheios de informações esotéricas que dá para aproveitar de monte e ver o plano para a humanidade. É o caso desse filme hoje, dessa série, e nós vamos falar coisas muito fascinantes e sérias. É com você, Cris. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de The Oa. É uma série da televisão norte-americana de drama e suspenses e com elementos aí de ficção científica, sobrenatural e fantasias criada e produzida por Bright Marlin e Zal Batmangley, sendo sua terceira colaboração e distribuída mundialmente aí pela Netflix. A série é produzida pelos estúdios Plan B e Anonymous Content. Na série, a atriz Bright Marlin é Prairie Johnson, uma jovem cega que desaparece e retorna 7 anos depois com a visão aí perfeita, se autodenominando OA. A primeira temporada foi disponibilizada em 16 de dezembro de 2016 e possui 8 episódios. A série foi bastante elogiada pela crítica e pelo público devido ao visual e suas cenas filosóficas e suas tramas sobre a EQM, experiência de quase morte e ressurreição, entre outros aspectos que abordaremos aqui neste programa. Em 8 de fevereiro de 2017, a Netflix confirmou oficialmente a segunda temporada de The Oa, intitulada como Parte 2. A produção iniciou em janeiro de 2018 com Bright Marlin, reprisando o papel da protagonista Prairie. A segunda temporada, que é a parte 2, foi lançada em 22 de março de 2019 e é especialmente sobre ela que focaremos nossa análise de hoje. É importante aí avisarmos desde já que o tipo de resenha que fazemos no programa Despertos é cheio de spoilers e detalhes que para a maioria das pessoas poderia passar despercebidos. Nosso objetivo com essas resenhas é a utilização das informações esotéricas, místicas, arquétipas, manipuladoras da consciência e muito mais para trazer o invisível escondido para se tornar visível, claro, e assim iluminar o seu caminho nesta realidade paralela. Bem, eu vou começar perguntando para você, Maria. O programa hoje está com cara de ser comprido, pois como eu te conheço muito bem, né, já estou prevendo que tem muita coisa para ser revelado através desses seus olhos. Portanto, aí vem a primeira pergunta. Você poderia dar uma breve, né, se é que isso é possível, introdução para a primeira temporada da série? A Cris me conhece bem, né? Eu não consigo fazer coisa curta. De certa forma, eu poderia, mas isso significa não dar as informações adequadamente. E como meu objetivo, principalmente com os cursos, mas não só os cursos online que eu dou e presenciais, tem essa característica, mas tudo que é filme que eu faço, vídeo, o objetivo é uma transformação na sua mente, uma transformação no seu ser. Não é fazer um videozinho, né? Contando uma resenha, falando alguma coisa, e sim fazer um trabalho para que você entre num processo de raciocínio, recebendo informação para ser processada e colher dados que estão além dos que eu estou falando verbalmente, porque muita coisa eu falo de outra forma. Se você observar, você vai receber essas informações que são as mais importantes. Então, presta atenção, como eu falo com os meus alunos. Eu peguei uma resenha aqui de um site que é www.adorocinema.com, séries, né? E ele pegou a série da primeira temporada, melhor dizendo, de OA, que em inglês seria OA, né? Nós vamos discutir esse nome sob diversos ângulos. E a discussão do nome é fascinante também. Hoje é tudo fascinante. Eu gostei demais de mexer nisso. Então, o OA, segundo o adorocinema.com, é uma série que realmente desafia a descrição.
É um programa de ficção científica que muitas vezes penetra na fantasia, na metafísica e no território do drama do ensino médio. Essa primeira season 1, como falam, né? Então, essa primeira temporada, ela flutua entre ser fascinante, ridícula e muitas vezes enervante, disgusting, como se fala em inglês, porque o personagem ali do Raptor, né, o Hap, que é o médico mal intencionado, bem mal intencionado, porque ele está nas polaridades, ele é alguém que leva um ser normal a um estado de querer cortar o seu pescoço, e fascina o fato de que essa turma que ficou 7 anos aprisionados não fez isso. Então isso me chama a atenção, e essa primeira temporada teve a minha revolta com relação a aceitar que alguém fizesse as atrocidades que ele fez com eles, e eles simplesmente aceitaram isso. Então, tem uma pegada aí nesse aspecto na série, tanto na primeira como na segunda, que é pra gente discutir mais tarde. Então, voltando aqui, The OA, que é o termo OA, acompanha a história de Prairie Johnson, que é essa atriz, Marlene, moça cega que sumiu durante 7 anos, mas retorna à primeira temporada, né? Subitamente com sua visão recuperada. Sem conseguir se adequar ao novo cotidiano, ela passa a fazer reuniões secretas com os jovens que Steve, que é o Patrick Gibson, aparecendo aí para vocês, French, que é Brandon Perea, Buck, que é Ian Alexander, e Jess, que é Brandon Mayer. Além da professora, que é muito importante, Betty, chamada de BBA, vocês vão entender por que depois, que é a Phyllis Smith. Então, para contar o que realmente aconteceu nesse período e completar uma missão. Desejando ser chamada de OA, anjo original, supostamente, seria esse termo, né, na tradução literal, a loira revela que foi adotada pelo casal Abel, Scott Wilson, muita coisa a gente só vai conseguir falar nas próximas temporadas, né? Mas Abel, né? E Nancy Alice Creed. Mas surgiu em busca do pai, que supostamente morreu durante a infância de Prairie na Rússia. Então, nessa jornada, ela é sequestrada pelo cruel e psicopata cientista Hap, que é o excelente ator para fazer bandido e malvado, que é o Jason Isaacs, embora ele tá fazendo uma pontinha também em Star Trek, essa série da Netflix, ficando presa ao lado de desconhecidos como Homer, Emory Cohen, Scott, Will Brill e Rachel, que é Sharon Van Etten, e Renata Paz Vega. Sim, são muitos nomes, aguenta filme porque são muitos personagens, mas eles se mantêm, né, na segunda temporada. O que todas essas vítimas têm em comum? Pergunta o website. Elas passaram por experiências de quase morte, as famosas EQM, experiência de quase morte. Então, RAP, é o termo, né, de algo a ver com Raptor, né, que seria Raptor, que é o raptor deles, deseja fazer experimentos violentos nelas. Raptor que tem a ver, embora escrito com HAP, com aqueles dinossauros, né, raptores. Então esse rap é porque ele faz a mesma coisa, né, são um raptor. Então ficou rap, de HAP, né, mas é uma maneira de dizer RAP, que também não deixa de querer soar como um reptiliano. Presta atenção. Assim, ele deseja fazer essas experiências para expandir o seu conhecimento sobre o que acontece após a morte, vivendo, trazendo a pessoa de volta para que ela contasse o que aconteceu. Aí ocorre uma paixão entre Prairie e Homer e acabam aprendendo entre eles os 5 movimentos que eles expandem para os outros que estavam presos lá embaixo no submundo, né? Esse é um outro termo que nós vamos usar. Mas antes que eles consigam fugir, o cientista separa a protagonista dos outros, que é tirando a Oa, né, deles, e jogando a Oa na estrada, até que ela foi encontrada tentando se matar, numa forma desesperada de encontrar seus amigos em outra realidade.
Ou seja, uma história super simples. Aí ele diz assim, ele, né, o que escreveu isso, só que não. E olha que resumimos bastante, é verdade, né? Então, o conto de Prairie é tão surreal que causa desconfiança em muita gente. Inclusive, um agente do FBI no filme, né? Interpretado por Riz Ahmed, que tem a ver agora com a segunda temporada, e tem algum segredo envolvido com ele, pelo que percebemos. E aí ele pergunta aqui, você lembrava dele nessa história? Na verdade, quando começou a segunda temporada, ele aparece, eu demorei alguns segundos para trazer ele de volta, realmente é alguém que a gente esqueceu, porque também tem, sei lá, 2 anos que esse seriado passou, a gente acaba esquecendo. Enfim, durante os episódios, os recrutas de Oa não conseguem achar evidências que comprovam a existência dos outros personagens de sua história. Mas o problema surge mesmo quando French descobre diversos livros embaixo da cama da protagonista que parecem ter inspirado a história dela. Então começa a desconfiança, né, para ver se realmente aquilo era uma história verdadeira, se o que Oa passava para eles era uma invenção a partir dos livros ou não. E eu vou parar por aqui, porque na segunda temporada eu explico o que adianta a partir daí, né? A desconfiança entre se Oa era realmente sincera ou se estava enrolando todo mundo. Então é com você, Cris. Maria, eu me recordo de você não ter exatamente, né, assim, entre aspas, gostado da primeira temporada. Tem muita coisa nesse seu não gostar. Poderia nos iluminar a esse respeito? É exatamente o que eu falei, né, agora há pouco. É o fato de essa passividade frente à captura e estarem presos. E o filme, na primeira série, primeira temporada, melhor dizendo, da série, mostra claramente várias chances deles terem matado esse malvado, né? Porque ele não merecia viver e ele é tão perigoso e matava tantos deles, matou vários deles, outros, né, que são de segunda importância no filme, mas matou a vários deles, e não se pode deixar alguém desse calibre psicótico, psicopata, livre e se colocar à mercê dele, porque quando ninguém reage, ele mata mais um e mata mais um. Então, um ruim não pode ser justificada a passividade frente a não pará-lo de alguma forma, né? É necessário pará-lo de alguma forma, nem que seja chegar ao extremo, do que deixar com que ele continue matando pessoas. Embora, se você olha para a história como um todo, a história quer te mostrar que tudo tem uma razão, tudo tem um propósito e que no final existe algo muito fascinante e interessante a ser visto. Ok, se você olhar para esse ângulo, sim, mas por outro lado, se você coloca sobre esse ponto de vista na nossa realidade, significa então que nós não devemos fazer nada contra os assassinos e os bandidos, devemos deixar que eles continuem matando e assassinando os opressores, os captores, os que raptam as pessoas e as mantêm presas, então não devemos fazer nada a respeito, porque tem um propósito. Então, essa colocação para mim é algo inaceitável. E o filme trabalha a mente das pessoas, o que interessa para os senhores do mundo, aqueles que eu chamo de eles, para que isso seja aceito assim, ou seja, te matam, te roubam, te assassinam, te tiram da sua família, te fazem de tudo, todos os sacrifícios do mundo e todas as penalidades possíveis, e ninguém faz nada. Então, sobre esse aspecto, eu não gostei da primeira série como algo passivo demais para o meu gosto, e obviamente errado sobre o ângulo de uma humanidade que deve impedir o mal sobre o bem. Agora, na segunda temporada, isso melhora, embora tenha esse rap, né? Como sempre, fazendo as suas, mas melhora porque a turma se torna mais proativa, e é isso que eu gostei. Então, é com você, Cris. Bem, vamos entrar de cabeça nessa segunda temporada, que é mais interessante quanto à profunda simbologia usada. Maria, você poderia nos dar um resumo para esquentar o tema? 1, 2, 3. Como eu falei, a primeira temporada de The Oa, né? Ou The Way, já que tá falando de, né? Oa, deixou muitas perguntas no ar,
E entre elas, a principal é que se Oa era verdadeira, se aquilo tudo que estava acontecendo era tudo da cabeça dela, ou se realmente ela tinha algo especial, se aqueles movimentos geravam algo de especial e por aí vai. Aí na segunda temporada começa, e eu peguei a resenha também, né, na sequência, dizendo que a segunda temporada começa e as principais perguntas são respondidas, né? Então Prairie, a Prairie, realmente foi morta, morreu mesmo no tiroteio, e a história dela é real. Aí melhorou, né? Começa já uma coisa metafísica, né? Ligando com realidades paralelas e um monte de esoterismo que eu vou mostrar para vocês. O que acontece é que Prairie acorda em uma outra dimensão. Essa frase me matou, essa frase que o filme fala o tempo todo, estamos em uma outra dimensão, esta outra dimensão. Dimensão é um erro científico absurdo que eles deveriam ter consultado um físico, né, um cientista para pôr do lado, para não dar uma bola fora dessas. Então, isso não é uma dimensão diferente. Dimensão é terceira dimensão de espaço. Nós todos estamos na terceira dimensão de espaço, quarta de tempo, né? Significa que todos nós temos comprimento, altura e profundidade. Se não tivermos comprimento, altura e profundidade, seria outra dimensão, aonde seria, então, uma medida a mais. Então, vamos colocar a primeira dimensão um ponto, segunda dimensão, comprimento e altura, né? Terceira dimensão, comprimento, altura e profundidade. Então, você sai de um plano 2D para um plano 3D, o cubo, né? Nós vivemos em um cubo, por isso que fala o círculo e dentro do círculo o cubo. A terceira dimensão está dentro dessa dimensão circular que surge do som que esferiza e do som gera matéria através de suas linhas de força, geometriza e gera a terceira dimensão de espaço. Portanto, tanto nós quanto eles e as outras realidades que se formam estavam na mesma dimensão. Então, eles confundiram dimensão com realidades paralelas, que o termo correto nesse caso é realidade alternada. Aquelas são realidades alternadas, né? Eu expliquei isso no programa anterior, onde o assunto também estava ali. Então, realidade alternada, e você pode utilizar um outro termo, que eu já expliquei também no programa anterior, pega o programa anterior a esse, por causa do filme que nós resenhamos também, essa outra série da Netflix, e se eu não tivesse te conhecido, qualquer coisa assim, e que eu expliquei isso em maiores detalhes. Então você pode usar o termo outro universo, porque a bolha de realidade é criada, então essa nova bolha de realidade, que não deixa de ser uma realidade alternada, ela pode ser chamada de um universo, que é uma bolha de realidade dentro de uma outra realidade. Portanto, é uma outra consideração. Então, existe uma briga entre os físicos, se isso seria, não há consenso, não. Depende da teoria. Então, não há um consenso, coloca isso na sua cabeça, se seria uma realidade alternada ou se seria um multiverso. Então, tudo isso pode ser. O que não pode ser é outra dimensão. Então, vamos corrigir o erro grave do filme. Fora isso, vamos embora que a coisa é boa, né? Então, Prairie acorda em outra realidade alternada, vou chamar de um outro universo, vai? No corpo de Nina, uma outra persona, né? Então, essa realidade alternada, ela alternou tanto que ela já tem um outro nome, embora fisicamente idêntica. Então, essa Nina é o corpo que ela acaba ocupando como um walking, e isso é um aspecto que nós vamos discutir na hora certa. Anota no cadadinho, walk, né, que é andar em inglês, in, que é andar dentro, né? Que é o que eles fizeram aí, isso tem muito a ver com os planos do momento da nossa realidade, com aqueles que manipulam a nossa realidade, os rap da nossa realidade, né? Então a Prairie acorda num corpo que é igual a ela,
mas que tem outro nome, vive em outro mundo, tem outra história. Ela está internada em um hospício onde o Dr. Percy, que é o Hap, o malvado, né, comanda o local. Então é uma versão de Hap, então é um outro corpo, é o mesmo, bom, é um outro corpo, mas idêntico, que acaba recebendo como uma transferência de informação, né, de consciência para esse corpo, que é o sequestrador da primeira temporada. Então a explicação simples é que a série conta com diferentes padrões de multiversos ou de universos paralelos, que seriam então alternados, alternativa ao universo anterior, onde grande parte dos personagens da primeira temporada se encontram. E é bom porque foi feita uma nova ação em cima deles e todos eles ganharam, né? Aí vem a pergunta agora, é como o grupo foi parar nessa realidade alternada. Não são todos eles, é parte do grupo que não foi falado aí na resenha. A parte 2, que é essa Season 2, que é a temporada 2, apresenta Karen Washington, detetive particular encarregado de encontrar uma adolescente desaparecida. Aliás, ele deu uma pitada especial, que era muito interessante esse rapaz, muito bom ator e muito bacana o personagem dele. Então ele tem que encontrar uma adolescente desaparecida, que é Michelle Vu. Seu caminho cruza com Oa, enquanto tentam resolver o mistério do paradeiro de Michelle, e aparece então aí um ponto ótimo esotérico da coisa, na casa em Nob Hill, ligado ao desaparecimento de vários adolescentes. Então existe um jogo que, então, um grupo aí que criou esses jogos, tinha um empresário especial para isso. O ponto central dos jogos era naquela casa. Então, aparentemente, a casa tinha um portal. A casa representava um portal. A casa era algo além de uma casa com aspectos de casa assombrada. Ela tinha toda uma geometria especial, vários aspectos esotéricos brotam, né, na filmagem através dessa casa. Ela se torna o ponto central da história, para onde todo mundo tem que ir, tem que vencer. Eu vou discutir isso no lugar certo. E ela é cheia de imagens arquetípicas e maçônicas, entre outras, né? Então, basicamente é isso, resumidinho, e agora é com você, Cris. Maria, vemos no filme um grande enigma esotérico encriptado na palavra Leoa. É tanta coisa que ele representa que teremos que ir por partes. Nessa pergunta, correlacione seu significado místico com o nome do nosso programa, OA, a iniciação ao secreto, e o processo iniciático em si, desenvolvido através do ponto central. Ah, casa mal assombrada. Agora a coisa fica ainda mais interessante. Vamos começar pelo nome da personagem e a questão do uso do som para se transformar em comandos, palavras, compreensões. Então, explique o significado do silabário ou letras associadas a alguns dos nomes dos personagens. É isso mesmo, Cris. O ponto central é a casa mal assombrada. O que nós temos ali nessa casa é um caleidoscópio. É um jogo de espelhos que aparece muito bem, né, dentro do labirinto, onde o detetive, que eu gostei bastante, tanto do ator, a sua atuação, como a escolha desse ator, né, e o seu personagem. Gosto de gente corajosa, e ele apresenta essa característica, inteligente e corajoso, né? Então, a casa representa esse portal. Aquilo que faz com que nós façamos a jornada para dentro de si, e aonde aquilo que você é será espelhado, né? Então, tanto o Prairie como o próprio detetive, ele entra naquele labirinto de espelhos, sem falar, para variar um pouco, o chão maçônico, um chão quadriculado, né? Esse chão maçônico já mostra que nós vamos ter um ritual. Nós temos durante o filme, por sinal, não só nessa casa, mas fora dessa casa principalmente, várias imagens onde há um arco. Na primeira temporada e na segunda aparece Prairie e o Hap debaixo do arco,
que mostra aquele arco da Cabala Ein Sof, a Ein Sof que chama, acho que não me engano, aonde você tem então, onde saem as significações e os pontos da Cabala, né? As duas colunas e a coluna do meio. Então esse arco pode ser chamado de arco divino, aonde debaixo dele o mundo não mundo está acima, o mundo do não manifesto está acima, e abaixo do arco está o mundo das manifestações. Então, tanto o anjo Prairie como o rap, né, que é o termo que não é com R, mas ele deveria ser que raptor seria mais com R, ou reptiliano. Esses dois anjos e reptilianos ficam debaixo do arco, porque no mundo da matéria, no mundo do manifesto, as polaridades assim aparecem. Então essa imagem, ela é muito significativa no filme. Nas duas temporadas aparece o arco e também aparece Prairie na segunda temporada, com o que se chama de portal tríptico, várias vezes, por sinal, que é o portal, as três portas que se encontram em todos os templos e sítios arqueológicos do mundo, que em inglês se chama triptych. Então são os portais trípticos. Até Leonardo da Vinci utilizou os portais trípticos para pintar até a Santa Ceia e outras pinturas, porque faz parte da visão da geometria sagrada com a visão do centro e as duas polaridades e o centro. O centro tem que estar elevado, porque é esse centro que é a realidade principal, a realidade aonde você está. A realidade que você vivencia e percebe como sua é um espelhamento de duas outras, por isso se usa o espelho, o caleidoscópio o tempo todo, e se busca nas realidades alternadas aquele que será você. Por isso que tem uma cena, 2 vezes ou 3 vezes apareceu por sinal, com esse detetive, onde ele se olha nos espelhos, e quando ele se concentra e tira o pânico, né, e o desespero, ele então consegue achar, parece que o caminho aparece do nada, né? Então ele estava rodeado por espelhos, nervoso, querendo saber como que eu saio desses espelhos, e ali se acalma, dá um passo para trás, olha os espelhos, e aí que ele encontra o caminho. Então nós não vamos conseguir nunca encontrar o caminho se tivermos medo, insegurança e desespero. Essa é uma mensagem muito interessante no filme, que é assim colocado. Então, fora as colunas maçônicas, tudo está enquadrado entre colunas, Prairie sempre no meio, né? Principalmente ela, os portais, o chão, as escadas para ascensão. Eu vou tocar nisso depois. A rosácea no triângulo da casa, ou seja, o detetive teve que escalar e conseguir, depois de todo o desafio, né, e do jogo de ilusões, naquilo que se chama de noite escura da alma, no processo de desenvolvimento interior, eles primeiro, tanto Prairie como o detetive, em várias etapas, porque isso ocorreu em várias etapas, eles primeiro vão ao subsolo, eles vão ao porão, chegam às raízes das árvores que estavam lá. E isso significa que a primeira coisa que você deve fazer para desenvolver-se interiormente é a jornada ao submundo, que está em tudo que é história arquetípica, até a lenda verdadeira de Arthur, fala da sua jornada ao submundo. Então, na visão da primeira temporada, a Prairie, ou a, é Perséfone. Perséfone é raptada por Hades, que a leva ao submundo. Então, não é à toa que Hades, na verdade, é com H, né? O que a gente encontra escrito. E o Rap, em vez de estar escrito em R, de Raptor,
que ele é um raptor, né? Que é aqueles animaizinhos que vocês viram naquele filme dos dinossauros, Parque dos Dinossauros e Companhia Limitada, que são simpáticos, aquele batelguinha tim, 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 tim no chão. Faz a famosa cena do tim, 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 pensando. Então, esse é o Raptor. Então, esse rap tá com H por causa do som do Raptor, ok? Mas tá com H por causa do Hades. Então, ele é Hades, ela é Perséfone. E na primeira temporada, eles estão no submundo. 7 anos ficam no submundo, número cabalístico, né? No processo dos 7 para atingir a consciência solar. Então, quando o detetive na segunda temporada e a própria Oa entram naquela casa, eles não conseguem subir, eles vão ao submundo. Então, novamente, o mundo das ilusões, eles passam por vários momentos de ilusões, né? Alucinações tremendas, e somente depois, retornando, é que o detetive, já adquirindo o autodomínio, a coragem, ele entra para a jornada do herói e preenche ali o labirinto, um labirinto fantástico, né? A mesma coisa, esse labirinto, por sinal, é o mesmo labirinto com uma aparência diferente, mas a ideia é de Westworld, e não é à toa que a palavra OA está no símbolo de Westworld, o seriado, né, daqueles androides, robôs que são criados num seriado de Bang Bang, onde também é uma personagem feminina principal. Aliás, isso está sendo feito por vários motivos, eu não vou entrar em todos os motivos aqui, né? A mulher sempre na personagem principal nos filmes está sendo colocado por Hollywood para aflorar o aspecto feminino, sobre o aspecto positivo, mas o aspecto negativo é a implantação desse aspecto feminino com o aspecto masculino, que é a energia masculina que todas essas heroínas adquirem, que é a energia do fazer, do ser, assumir, do chefiar, junto com o aspecto feminino. Então nós estamos vendo aí uma energia, na verdade, androgênica. E o símbolo de Westworld tem o homem vitruviano na posição, o e o A sai das pernas do homem vitruviano. Se você olhar bem a propaganda de Oa, né, você vai ver exatamente uma coisa que não é bem um A. Você tem o O e 2 pedacinhos do lado assim, né, que parecem 2 escadas levando a um ponto, né? E se você olhar bem o Oa também em Stargate Command, você vai ver que também você tem um círculo com essas 2 partes, que pode ser o compasso, né, dos maçons. Então, obviamente, nós estamos aqui o tempo todo recebendo simbologias subconscientes maçônicas nos filmes. A outra coisa é Star Trek Discovery, aonde o mesmo personagem, que é o Rap, agora é o capitão, de malvado ele virou bonzinho, mais ou menos, né? Porque ele também aprontou umas por lá. Então você vê o símbolo de Oa, que é o mesmo símbolo de Star Trek Discovery, num banner de promoção, aonde você tem o sol interior, que é o que eu mencionei com a Cris, né? O nome do nosso programa, que é exatamente a visão desse sol interior, a iniciação do sol secreto, que é o que é projetado através da imagem do Oa. E aí vai uma coisa que eu vou só explicar na próxima pergunta, que é você ver um processo através desse nome, a escada, né, do lado de cá, de subida, mas tem uma outra do lado de cá. Talvez o que esse A quer dizer, se você trocar ele de lugar com o O, você pode considerar que é uma escada de subida ou uma escada de descida. Então, 2 escadas. Qual é a diferença? A diferença é a sua escolha. Então, na jornada do herói, o herói escolhe desenvolver-se, chegar até o sol. Então, chegar até o logos, ele vai das raízes até o sol.
que é esse sol interior, esse sol central, por isso eu uso o termo, né, do sol negro constantemente nas minhas páginas e nos meus livros, porque o sol negro é o sol interior, não é um eclipse, é um alinhamento, é uma sincronização entre dois astros, né? E você vai entender que isso aqui também está sendo colocado nesse seriado. Então, Oa tem todos os pontos típicos, né, habituais de sociedade secreta, que são as imagens, as chaves, como morte e renascimento. Então, eles morrem, mas renascem em outra realidade. Morrem para uma vida, renascem em outra, podendo estar até com um nome diferente. Eles rasgam o véu entre realidades, né, entre multiversos, entrando em contato, a revelação que ocorre dentro de uma caverna, né, que é essa revelação da autodescoberta. Uma elite de vanguarda separada da sociedade, superpoderes se desenvolvem, que não é o dos, né, Avengers, mas são superpoderes capazes de dobrar o tecido de espaço-tempo. Transcendência por desafio, por provações. Esse senhor do submundo, que é o Rap, que é o Hades, né, na mitologia grega, sequestrando uma donzela virtuosa. Tudo isso são padrões muito arquetípicos que são muito utilizados nos filmes, mas aqui eles chocaram tudo de uma vez só, né? E esse símbolo que é especificamente de uma sociedade secreta, aí vamos lá, é o ponto que eu queria dizer. Nós estamos, a humanidade da Terra, no ponto atual, presta atenção que isso é muito sério, eu gosto de brincar, mas agora é sério, sério. Nós estamos sendo iniciados, a humanidade adormeceu. Adormeceu como pouco na história pôde ter adormecido assim. Nós tínhamos toda a condição de um despertar, mas a massa, não todos, claro, mas a massa, que eu chamo de 60% a 70% da humanidade da Terra, está adormecendo ou já adormeceu. Só há uma forma ritualística e arquetípica, e esses que construíram esse processo de adormecimento, que deram todos os inputs de subconsciente, de domínio da mente, de manipulações de articulações, de jogos para causar dissonância cognitiva, através delas levar ao estado de snapping, perda de personalidade, mudança drástica de personalidade. Tudo isso é porque está sendo levado através de um processo ritualístico. A humanidade está passando por um processo ritualístico. Você está passando por um processo ritualístico. Hoje você cultua os deuses da televisão, do cinema. Os deuses que falam através de uma caixinha, tal como os levitas falavam com Yahvé através da Arca da Aliança. Então hoje, nós estamos cultuando e aceitando aquilo que nos falam através dessa arca. Os jovens se vestem todos a caráter, né, num padrão único. Aquilo que é colocado como reengenharia social e cultural se segue à risca. E quem vai contra, porque obviamente isso é uma manipulação para levar a esse adormecimento, reagem violentamente, porque estão adormecendo. É como tentar acordar um urso que está dormindo. E ele vai reagir violentamente contra alguém que tenta despertá-lo. Sim, estamos entrando em uma grande sociedade secreta, em um governo mundial que sabe muito bem o que está fazendo, que trabalha dia e noite para fazê-lo, que é muito unido, coisa que a humanidade não é, e faz as coisas com um projeto muito bem projetado de longa data. E as pessoas,
por falta de conhecimento, por total falta de conhecimento, caíram no plano. Então, sim, você está entrando no rito de iniciação, mas o primeiro processo da iniciação, como mostra o seriado, é a noite escura da alma, aonde essa massa será levada à raiz da árvore, ao rito da caverna, para que possa, então, se transformar ou sucumbir de vez. Eu sei que é meio tétrico isso, mas é que você não tem informação, se você não está entendendo o que eu estou falando. E essa informação está nos filmes, porque esses filmes são patrocinados por quem, sabe? Esse grupo que fez esse filme, que escreveu como Zal Batmanghelidjh, acho que ele colocou Bat como morcego, não é à toa. Acho que esse nome tá meio, preparado, quem sabe. Eles, é um trio, na verdade, eles fizeram isso porque eles participavam de um grupo especial, de uma hierarquia especial na Universidade de Georgetown. Brit era considerada como uma realeza ali, e diretamente de lá foram levados para Hollywood, através de patrocínios, ou seja, basicamente fizeram o que fazem com aqueles que são os famosos de hoje e sempre da história da humanidade. Eles escolhem os que os vão servir, lhes entregam a informação, a história e falam: eu quero que você desenvolva assim, tá? Se alguém tem uma ideia e eles acham interessante, eles dizem: eu vou patrocinar porque isso me interessa, mas você vai me servir através disso assim. Se ficar grande, meu filho, desconfie. Então, essa mudança da primeira temporada para a segunda temporada demonstrou todo um rito em volta. E esse rito entrega um fundo, que é um fundo de um objetivo, que é assim: através desse seriado e através das histórias que estamos vendo, que estamos resenhando, e muitas outras que eu não estou resenhando com a Cris, eles estão iniciando a humanidade para que você esteja bem já preparado mentalmente, no padrão que eles querem, para introduzir uma grande sociedade secreta mundial, que então vai ficar oficial e não mais discreta. E aquilo que eram os, como a Cris chama, governo oculto, será o governo oficial. Sim, esse que está iniciando você, porque você está entrando em uma sociedade secreta dirigida pelo governo oculto, que vai se transformar no governo mundial. E os líderes mundiais, no mundo inteiro, não se salva nenhum, já os seguem. Só para continuar aqui, para você ver a história da Brit Marling, a gente não deveria se surpreender, mas é que acontece que ela está envolvida com o Sir Ridley Scott, que faz parte, dessa turma e segue os padrões arquetípicos também, iniciáticos também, que produziu até o longa-metragem The East, que é co-escrito com esse colaborador da Brit, que está no The Oa, que é o Zal Batmanghelidjh, ou seja lá como se pronuncia isso, no qual ela interpreta um agente de inteligência enviado para se infiltrar em um grupo ecoterrorista. Ela também atuou como americana para liderar o Departamento de Relações Públicas de Scotland Yard, da minissérie britânica Babylon, criada pelo diretor vencedor do Oscar, Danny Boyle. E aí tem aqui esse website que eu cheguei a mencionar, que fala o seguinte: adicione sua aparência de supermodelo e você começará a se perguntar se Brit Marling não era de fato cultivada em algum, não foi de fato, cultivada em algum laboratório da CIA, por causa dos padrões que ela apresenta, realeza escolhida, lhe foi entregue, colocada junto com os caras mais quentes de Hollywood. Ela se formou em Georgetown em economia, depois fez uma especialização em cinema, em cenários. Foi ali que, já tirada da economia de Georgetown, que trabalhou na Goldman Sachs, e aí já fala bastante, e aí foi treinada
e fez todo o curso especial de cenários, e nesses cenários, então, é que ela começou a fazer isso com esse perfil iniciático. Então, obviamente, ela pertence a alguma dessas organizações que lhe dá o comando de como deve fazer. Então, ela produz, dirige e coescreve. Aqui diz assim, e particularmente quando você considera que o seu trabalho parece estar iniciando, seus espectadores do mundo esotérico da co-maçonaria podem se surpreender com o que vem nesse filme. Comenta esse website, né? E nós olhamos brevemente esse movimento no contexto dos co-maçons, tá? Como John Fortune e sua influência em Twin Peaks, esse filme bastante famoso, super esotérico, né? E a co-maçonaria é essencialmente um sistema que permite que as mulheres se tornem maçons, né? Porque são maçonarias femininas que também levam mulheres, que são mais discretas do que as outras, mas as mulheres também estão se tornando maçons para serem treinadas, é o caso, com certeza, da Brit, mas historicamente seguiu um caminho mais místico do que a maçonaria regular, como é o caso de um perfil mais à la Rosa Cruz, mais cheio de misticismo e esoterismos, que é o que ela utiliza constantemente nesse filme. Então foi particularmente popular na era vitoriana e teve um crossover com o movimento teosófico, né? Então, de fato, os dois movimentos foram criados e patrocinados pelos mesmos. Eu conto isso em detalhes no curso O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Então, D.O. é, na verdade, um espetáculo irredutivelmente maçônico e co-maçônico, assim como a nova série Star Trek também é, né? Eu sei que isso parece esquisito, mas é mais verdadeiro do que você possa imaginar, tá? Então é com você, Cris. E eu quase que esqueço de falar outra coisa, de onde saiu o nome OA, né? Como eu falei, nós estamos sendo iniciados em uma sociedade secreta. A humanidade está sendo conduzida para isso. E OA não é só anjo original. Ela pertence a uma sociedade secreta chamada Ordem da Flecha, né? Seria a ponta da flecha, the arrow, né? Order of the Arrow, que está aí na imagem para vocês, que é uma sociedade fundada para, teoricamente, Boy Scouts, ou seja, escoteiros, né? Isso foi fundada mais ou menos em 1915, na região do Texas, e a ideia era treinar os jovenzinhos para doutrina. O que acontece é que durante a Primeira Guerra Mundial se levaram crianças, ingleses levavam crianças, né? E não só, americanos também levavam crianças como contínuos, que levavam informações, cartas, bilhetes, mesmo no meio da batalha, tomando bombas na cabeça. E ninguém fala disso, né? Então eles levavam crianças para fazer o serviço, que era fácil, e eles correriam entre os que estavam lutando mais facilmente, mais ágil, tantas crianças morreram com isso. E depois da Primeira Guerra Mundial, a ideia foi continuar com a doutrina, porque iria ser criado dois padrões, né? Isso eu conto bem, não da Ordem of the Arrow, Order of the Arrow, ou seja, a Ordem da Flecha, mas isso eu conto sobre a história da Primeira Guerra Mundial, no curso O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Ali, então, se maneja mais do que nunca a polarização da Terra, Europa principalmente, para depois tomar outros continentes, que depois acabou indo para os Estados Unidos, a polarização entre direita e esquerda, né? Para que pudesse fomentar mais troca de territórios, tomadas de territórios e mais guerras. Então, o comunismo deveria tentar fazer a tentativa durante a Primeira Guerra para até o término da Segunda Guerra, fazer o grande esforço de tomar mais partes. Até o que foi feito foi aquela história da mulher de vermelho, né? A mulher de vermelho de Matrix, que passa alguma coisa que você chama atenção, você olha para isso e não olha para isso. Então o comunismo deu tão certo no mundo porque teve duas guerras, grandes guerras mundiais,
que desviaram a atenção. Então, essas mulheres de vermelho foram aquelas que chamaram a atenção, o pessoal olhou para lá, enquanto do lado de cá estavam aprontando de monte. Então, voltando a essa Order of the Arrow, OA, Order, Arrow, OA. Isso foi, então, a origem verdadeira da Ordem dos Escoteiros, aonde o tal, como é que ele chama mesmo? Ai, meu Deus. Baden-Powell, né? Que eu até esqueço o nome dele. O Baden-Powell fez parte dessa turma, trabalhou e lutou lá na Guerra dos Boeres, que foi uma dominação na África do Sul e um holocausto violento. Então, depois de matar todo mundo na África do Sul, ele vem e traz a ideia da Ordem dos Escoteiros, que na verdade fazia parte da Ordem OA, né? E aí criaram os escoteirinhos como uma visão de doutrinamento para deixar pronto para a turma que seria da direita, né? Mais ou menos isso foi feito e manipulado. Mas então essa história da Ordem of the Arrow é a verdade do nome de OA. Então todos os que seguem OA estão entrando numa sociedade secreta que é uma doutrinação, por isso todos são jovenzinhos em ensino médio, e não é à toa, né? Que é o caso da Order of the Arrow. Agora vamos falar o que é OA também. Nas sociedades secretas, ordens mágicas, em algumas delas, como é o caso da Golden Dawn, se utiliza a entoação de vogais para ativação de chakras e o que se chama lá de subida da Kundalini, porque tem uma mistura de coisas lá, desde cabalismo com hinduísmo, é uma sopa de mistura danada, e aquilo é a Golden Dawn, e um monte de gente louca e tudo. Então daí, essa ordem mágica então fala a respeito de ativação de conectividades e se utiliza entoações. Agora, se você pegar o nome OA, você vai ver que existe em inglês o efeito musical de um processo de ascensão, e se você inverter, é descensão. Aí lembra aquelas duas escadas que eu cheguei a falar para vocês. Em inglês, como é que fica? Oi, oi, oi. Né? Se você fizer uma entoação bacana, como se faz nas ordens mágicas, que eu não vou fazer aqui, dá exatamente a alavanca da ascensão. E se você inverter, a alavanca da descensão. Então essa é uma outra coisa. Agora vamos para o nome da professora lá que acompanha eles o tempo todo, aquela senhora gordinha, toda simpática, que é uma fofura ela, de ser, né? Que eles a chamam de BBA. BBA tem BBA, né? BBA tem a capacidade de acessar as realidades paralelas, assim, ela não vê, mas ela sente, e ao sentir, ela consegue perceber onde está OA e ver no ambiente específico o que está acontecendo. Então, se você prestar atenção nas notas musicais em inglês, B em inglês seria Si, né? Dó é C, Ré é D, Mi é E, Fá é F, Sol é G, Lá é A e Si é B. Então, quando nós estamos falando BBA, estamos falando, talvez, repete duas vezes, Si, Lá. Aí eu falei, bem, acho que não é bem isso. Mas aí eu olhei para o teclado, a imagem que vocês estão vendo aí, e aí o que nós vemos é, entre o B e o A, existe uma outra tecla, que é o que se chama de sharp em inglês, que é o sustenido, alguma coisa assim. Perdoe que eu não sou música, mas é o que se chama de A sharp, né? B sharp. Então, o que se chama de BBA seria o intermediário de dois mundos. Aí temos o espelhamento, só que esse mundo que está entre dois é uma escala acima, é um tom acima, é o que se chama em inglês de sharp, né? É o pitch dele, sharp. Ele está com um tom acima. Então esse BBA
foi dado a ela porque ela está com essa tecla escura entre o A e o B. Ela enxerga esses dois mundos. É uma tecla de espelhamento com outro tom, né? Com uma variação para que ela possa existir em uma outra frequência mais ligado a esses dois. Então, o nome BBA me parece classicamente foi tirado da música, como o nome OA também, Way, é levado através do som. E tem mais um nome muito interessante, que é CGZ, que é um personagem que aparece, que sincroniza as histórias e conhece a todas as histórias entre as realidades. Então, esse SYGYZY significa o alinhamento entre mundos, né? Ou planetas, 3 planetas alinhados, cada planeta recebendo uma sílaba. Então, CGZ é um alinhamento de 3 planetas. Vamos ver várias imagens de CGZ, algumas delas como até o Sol interior, né, este Sol secreto, Sol oculto, como as visões esotéricas, ou até a triangulação. Vemos se exige como um triângulo, embora alinhados. Então, a filosofia esotérica se exige não é brincadeira, é muita coisa, né? E é bem interessante. Então, Syzygy ficou famosa porque foi cunhada pelo filósofo russo Vladimir Solovyov, né, na área de filosofia, usando a palavra que é praticamente a mesma coisa, Syzygy, como um adjetivo ou um substantivo para significar unidade, amizade, comunidade. Obviamente, ele deu uma ajeitada nisso, né? E tem muito a ver com o sistema russo de visão da coisa, né? Unidade, amizade, comunidade, é bem russo ele usou essa coisa. Planetas em alinhamento em astronomia e astrologia também significa uma unidade, mas uma unidade de coordenação e de alinhamento entre estrelas e planetas. E tem um significado esotérico fantástico, que na verdade, quando isso ocorre, ocorre as conectividades das influências energéticas dos padrões dos dois corpos celestes, e no mundo da astronomia formam-se portais, né? Que também tem a ver aqui com o que a gente está falando, e o personagem Syzygy no filme, ela é uma pessoa que facilmente atua entre os mundos, portanto, ela é um próprio portal. Tem mais um personagem que é muito interessante, que é o Old Night, né? Que é noite escura, noite antiga, Old, antigo, Night, noite antiga, que é um polvo gigante que mantém, de certa forma, cativa novamente a nossa heroína Oa, e através dela faz com que dessa união dele com seus tentáculos e ela, faz com que ela também adentre em outras realidades. Esse Old Knight, como figura de povo, não é à toa. Isso, a visão do povo é uma visão de a velha ordem mundial. Então, a velha ordem mundial é representada por um povo de 8, né? 8 tentáculos. Então, essa visão do 8, que tem essa capacidade do infinito. Então, a visão da ligação com o infinito vem através do 8, que é a visão do infinito. E esses da velha ordem mundial, através desse novo humano, esta nova humanidade que adquire uma confusão por estar em contato com muitas personalidades, talvez mundos ao mesmo tempo, associado a ele, se transforma em uma outra coisa. Então, era uma simbiose entre a velha ordem mundial e o novo humano. Ali tem uma mensagem danada. Então, o que eu estou falando aqui é uma coisa que, se você é meu aluno do Método da Integração ou de outros cursos, e especialmente entrou no curso Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, você entendeu
tão bem que eu disse, enquanto o pessoal ficou pensando, né? Quem não é, ficou meio sem entender, entendeu o que eu disse, mas não entendeu o que está por detrás do que eu disse, que tem muita coisa, e só é possível quando você tem muita informação, você compreender. Então, se você não é meu aluno, entre na minha escola de alunos, entre na minha página mcpereda.com.br e entenda como é fundamental você entrar num curso desses para que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui e fique fácil. Eu estou me contorcendo aqui para te fazer entender, porque eu estou trabalhando em cima daqueles que não têm informação nenhuma, né? Mas imagina se você tivesse informação desse curso, o quanto você estaria dando saltinhos de fagulhas de iluminação com a informação que eu tô te jogando, e que se você não tá dando saltinhos é porque você não pegou tudo que eu estou dizendo que está debaixo do que eu disse. Então, é com você, Cris. Maria, portais, realidades paralelas, universos paralelos, walking, etc. O que podemos aproveitar de tudo isso que foi inserido? Bom, a história é meio maluca mesmo, né? Mas ela tem a ver com uma coisa que é a grande dificuldade que nós já temos de lidar com o nosso desafio pessoal nessa realidade. Imagina se nós tivéssemos a capacidade de lidar com várias realidades ao mesmo tempo. E essa coisa de transferência de consciência que os cientistas hoje estão trabalhando, e não duvido que já tenham realizado, transferir a consciência de alguém, de um corpo que supostamente morreu, só que não pode ter morrido de morte morrida, o morte cerebral não pode ter acontecido, só parada cardíaca. Eles fazem a transferência das informações do cérebro de um para o corpo de outro. Então, essa visão seria para um corpo cibernético, né? Meio máquina, meio humano, que é o que eu quis dizer do polvo e da simbiose, do passado para o presente. Uma versão de transferência possível que os cientistas já estão trabalhando, ou já conseguiram, ou vão conseguir. Tudo é uma questão de tempo, e isso seria o tal do walk-in, que é o que acontece em Oa, porque a pessoa que recebe a nova informação, ou seja, que recebeu a DOA, aquela russinha que recebeu a DOA, estava lá. Ela não foi retirada de lá. Ela simplesmente, um corpo recebendo duas mentes, né? Imagine você, se nós temos uma luta incrível com o nosso corpo físico, que é a consciência da matéria, que já está programada nele, e recebe a nossa consciência superior fragmentada para o nosso corpo físico, que essa é a persona que você conhece como você, como eu, e por aí vai. E já é uma luta danada equilibrar isso, subconsciente, consciente, ego, né? Visão superior, aquela coisa toda. O pessoal reza a cartilha que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, mas quando vai a coisa aperta, quem manda é o pânico que dispara o ego, que dispara o medo, que dispara o subconsciente, que é o ser programado da matéria que quer sobreviver acima de qualquer coisa e de todos, por sinal, que é o que se utiliza para, digamos, fazer com que a humanidade brigue uns com os outros, sem raciocinar que tem um terceiro sempre orquestrando a briga entre dois, né? Imagina então você ter uma outra consciência que vem de uma outra realidade e ocupa o seu corpo. Imagina você, fulano, tal João, a Maria, agora chega uma outra consciência que ocupa o seu corpo e eclipsa você. Você se sente preso. Então, o que ela fez com o corpo da Russinha lá, que ela ocupou, foi ser quem encarcerou a Russinha, que estava no corpo dela na boa. Então, Oa fez com essa Russinha o que o Rap fez com eles durante 7 anos. Então, assim, a moral da história aí que eles querem dizer é que não tem moral nenhuma, que ora você está sendo encarcerado, dominado, preso numa matrix específica, ora você
é que pode estar fazendo isso. Quem diz que você não está fazendo isso através da consciência do seu corpo, que você ocupa e você assume a sua personalidade, o seu nome, sem levar em consideração que este corpo, seu corpo, meu corpo, também tem uma consciência pré-programada que acaba se eclipsando porque está sendo dominada por outro. Eles estão fazendo uma dissonância cognitiva aí com as pessoas, querendo dizer que, por que não fazer uma transferência de informações, então, agora mesmo, de você, Joãozinho, para o corpo de um Antônio, que ainda está vivo, que vai receber o Antônio e vai passar a ter o Antônio e o João. E aí vai ver quem é que vai eclipsar o outro, quem vai dominar o outro, sendo que dois vão estar em um corpo só, né? E essa visão, então, só pode ser feita através de realidades paralelas, universos paralelos, manipulações de realidades, onde se cria uma terceira versão, onde isso seria possível. Coisa maluca, mas cientificamente falando, não tão distante de ser possível de fazer, se é que já não estão fazendo. É com você, Cris. Rep desconcentra a semente inserida no cérebro, gerando a conectividade entre as realidades e um miscelâneo. O que é exatamente isso? Eu vou ler aqui da Wikipedia mesmo o que é um mycelium, né? Que isso ficou meio famoso depois que em Star Trek Discovery, essa que usa o termo OA também na simbologia, essa que tá na Netflix, é o seriado da Netflix, que o Hap trabalha como capitão, né, dessa última temporada, pelo que eu vi, que era uma forma de propulsão de ligação em sistema warp, dobras, né, que levava de um mundo ao outro. Então, isso veio como uma ideia de visão holográfica da conectividade que existe na Terra mesmo, onde os fungos criam essa rede, né? Não só fungos. Então, vou ler o que é micélio. No meio da Terra, aqui, né? Os fungos criam os micélios. Vocês estão vendo algumas imagens aí. Então, micélio é a parte vegetativa de um fungo colônia bacteriana que consiste em uma massa de ramificação formada por um conjunto de hifas emaranhadas. É também responsável por carregar nutrientes até onde o fungo necessita e faz processos de simbiose com algumas espécies. Então, o micélio é extremamente exigente em relação à temperatura e umidade para dar processo ao restante do ciclo biológico dos fungos. O micélio vegetativo é parte correspondente à sustentação e absorção de nutrientes desenvolvido no interior do substrato. Então, ele sai das próprias raízes, brota em direção à superfície, formando muitas vezes até aquilo que se chama de anel de fadas, né? E não é à toa que o anel de fadas é considerado como os portais por onde as fadas entram ou saem da nossa realidade. Então, ele carrega não só nutrientes, mas é como uma rede eletromagnética que carrega todos os nutrientes e também a parte elétrica, eletromagnética, é aquilo que você viu em Avatar, a imagem linda que se acendia a floresta. Esse é o sistema micelar que foi levado para Star Trek. Então, essa ideia foi, obviamente, copiada, que esse seriado OA, usou muitas coisas de muitos, né, seriados e filmes da televisão e do cinema. A ideia da semente, né, que sairia do cérebro, carregando, então, a conectividade entre mundos. Então, essa sementezinha brotaria, formando uma rede micelar. Então, o Hap colocava os coitados, né, humanos nos testes, que eram os amigos da OA, retirava para fora essa sementinha que brotava, vinha do cérebro brotando, ele pegava a ramificação, colocava na água e formava na água, como se fosse uma piscina, os vários coitados mortos ali, ou talvez em estado de suspensão, não sei se estavam mortos ou só em estado de suspensão, saía deles aquela rede micelar. Dessa rede micelar brotava uma florzinha. E segundo ele, ao pegar essa florzinha, ela brilhava igual em Star Trek, né? E ele podia comer e receberia o fruto da vida, né? Ou seja, da flor,
ele adquiriria o conhecimento. Então, uma puxada da maçã do conhecimento, aonde ele se transformou da serpente, afinal ele é reptiliano, e ele oferece, ao contrário agora, o homem oferece à mulher, que é a maçã, na forma da pétala da flor que saiu do sistema micelar, e essa pétala seria todo o conhecimento das outras realidades que viria. Então, se ela comesse uma pétala de cada um daqueles, ela estaria entrando em contato com o conhecimento trazido pelo micélio através do filtro de cada um. Novamente, uma visão esotérica mística, né, que foi utilizada em Star Trek Discovery de uma forma, e aqui foi utilizada dessa visão mais mística, né? É com você, Cris. Maria, e para terminar, o que se pode, no seu mais profundo entendimento, aprender com Deoa? Que é para matar o cara. Bom, eu acho que no final eu já até disse, né? Então, aquele papo reto que nós tivemos, que eu falei, presta atenção, que agora é sério, é que esse filme está passando exatamente a sua iniciação nesse mundo novo, que se você gostar, pegue-o, e se você não gostar, faça alguma coisa a respeito, porque ainda há tempo. Se você quer viver numa ordem iniciática, aonde o discípulo tem que obedecer o tempo todo, eu até esqueci aqui de falar a questão dos movimentos todos que eles fazem, né? São movimentos com várias imagens, né? Maçônicas, até vou pedir para na edição colocar aí para vocês, que tem a ver até com o Carlos Castanheda, que criou ou utilizou de uma outra fonte movimentos chamados de tensigridade ou tensegrity, né? Que tem a ver com uma visão da arquitetura, que tem a ver com uma estrutura coordenada chamada de tensigridade, tensegrity, você pega melhor em inglês, pesquisa aí, senão a gente não acaba esse programa nunca. Ao mesmo tempo, existem uns movimentos que estamos jogando aqui para vocês verem um pedacinho, movimentos chamados tensegrity, que são esses movimentos da onde provavelmente eles se inspiraram, mas introduzindo simbologia maçônica diversa nos 5 movimentos que esses jovens repetiu em um círculo para que ativasse uma realidade a outra, né? Eu quase me esqueci de dizer uma cena muito importante, né? Foram várias cenas de Karen Washington, que é o detetive, junto com Oa, entrando na casa, ou às vezes até sozinho, carregando a chama da vida, a chama da ascensão, a chama da evolução e do conhecimento, na forma de uma tocha ou de um isqueiro. Hoje em dia, com tanta tecnologia, até o celular poderia ter iluminado o ambiente, mas não, ele escolheu carregar o tempo todo um isqueiro. Isso é sinal de que a iniciação estava em andamento e a chama no escuro o conduzia em direção ao Sol central. O que eu quero dizer para vocês? Esse filme, junto com tantos outros, mas esse filme em especial está te mostrando que existe uma grande manipulação no mundo e que tanto Westworld, Star Trek Discovery, eles vêm vindo com a ideia do OA, que é a ordem iniciática, que representa a nova ordem mundial. Daí o povo que estava lá representando. Se você não quer entrar num governo mundial onde vai ter simplesmente um único governo central mundial, uma única religião sintetizada mundial, e você vai ter que seguir a cartilha, igualzinho uma ordem secreta. Se você obedece, você fica lá. Se você obedece os comandos e segue as regras militarmente, por isso a ordem OA, né? Militar. Se você não obedecer, te expulsam. E se te expulsam, você fica sem nada. Então, isso não é um bom futuro para a humanidade. Então, eu chamo você para tomar uma atitude, caso você não queira isso. Ou se você está achando que isso é legal,
Basta você sentar, pegar sua pipoca e assistir o próximo filme, porque ele vai estar igualzinho, te passando as mesmas mensagens mentais, mostrando que há uma escolha. Mas se você quiser esse lado, talvez seja divertido, desde que você seja um obediente servo, cego e sem o menor nível de consciência. É com você, Cris. Obrigada a todos e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Bem, pessoal, uma honra estar com vocês. É sempre muito gratificante aprender, né? Tudo que está inserido nesses filmes que a gente vem fazendo resenha, que a Maria amorosamente compartilha com a gente. Gratidão, Maria. Gratidão aos nossos internautas. Até o próximo Despertos. Entre no canal de YouTube de Maria Cepereda e Cron TV, que é o canal da Cris Pascoal. Gratidão, até o próximo Despertos. Vem com a gente nessa jornada.